Oi, irmãos, paz do Senhor Jesus. Eu sou a Heroína Flávia, vim trazer uma palavra para você, né, nessa hora, que é em Mateus 14, 22, que fala: E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem diante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E no versículo 26 diz: E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. E no 27 diz: Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tem bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-te-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Mas sentiu um vento forte e teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Né? Nossa, a palavra é muito abençoada, né? Que fala que Jesus, né? Ele fala para os seus discípulos entrar no barco, né? E fossem na frente, que Jesus depois ele ia, né? Mas Jesus falou para eles ir, por mais que Jesus não estava no barco junto com os discípulos, mas Jesus estava no controle, né, da caminhada deles. E a gente vê que aqui na palavra diz que a tempestade era o contrário, o vento era o contrário, né? Eu imagino que os discípulos naquele barco, e aquele barco balançando, e os ventos vindo, né? E eles: cadê Jesus? Cadê Jesus? Eu imaginando, se Jesus estivesse aqui, não estaria esse vento, ao contrário, né? Eu imagino que ali eles estavam doidos que Jesus chegasse, né? Mas Jesus, ele nunca, aleluia, chega na hora errada. Jesus sempre chega na hora certa. Você pode estar passando por uma tempestade muito forte na sua vida, que você está achando que Jesus não está olhando para você, que Jesus, ai Senhor, eu vou na igreja, o Senhor usa seus profetas para falar com tantas pessoas, Senhor, aleluia, Espírito Santo de Deus, porque você não está falando comigo? O Senhor pode estar até em silêncio na sua vida e na minha vida, mas saiba que Jesus está no controle. Ele está no controle da situação que você está passando. Ele está no controle da sua família. Ele está no controle do seu trabalho. Que nós viemos fazer é igual Pedro no começo, que ele fala: se és tu, Senhor, faça-me ir até ti. Né? Ali ele teve uma atitude, que nós viemos ter uma atitude em nossas vidas, né? Saber que o Senhor está no controle de tudo. Não desista dos seus sonhos, não desista de lutar. O vento pode estar até ao contrário, mas que nós viemos fazer igual Pedro quando ele fez atitude. Ele teve uma atitude: Senhor, se és tu, manda-me ir até ti. Jesus fala: vem, Pedro. Eu imagino Jesus ali estendendo a mão para Pedro vir, e estava aquela tempestade, e Pedro, ele andando sobre o mar, ele começou a andar sobre o mar. Isso é algo sobrenatural. Nós, cristãos, a gente vive sobrenatural de Deus em nossas vidas, porque as dificuldades que nós passamos na nossa vida, mesmo assim, para o mundo pode ser impossível. O que Deus fala? Vem, anda por cima do mar. E muitas das vezes a gente toma atitude, nós andamos até por cima do mar, mas aí a gente começa a olhar a tempestade: mas não vai dar certo, mas falta isso, ei, tá faltando aquilo lá na sua casa. E a gente começa a olhar as dificuldades que está acontecendo, e a gente acaba acontecendo igual aconteceu com Pedro. Ele começou a olhar para a tempestade e ele começou a afundar. Ele não estava olhando mais para Jesus, ele estava olhando para as dificuldades. E o que eu estou querendo dizer para você e para mim nessa hora: pra gente não olhar para as dificuldades, porque se a gente ficar focando só nas dificuldades, a gente vai esquecer de focar em quem é o principal, que é Jesus. E se a gente não focar igual Pedro não focou naquele momento, primeiro ele teve atitude, mas depois ele perdeu a atitude. Por quê? Porque ele estava vendo as situações que estavam acontecendo naquele momento. Ele começou a afundar, porque ele não estava olhando para Jesus. Eu fico imaginando Jesus olhando assim: Pedro. E aí Jesus vai e estende a mão dele, porque Jesus é misericordioso. Porque nas nossas vidas, quando a gente está achando que a gente está perecendo, que a gente está afundando, a gente perde a nossa visão. Meu Deus, cadê Jesus? Jesus fala: ei Flávia, ei Regiano, ei você que está vendo aí agora, aqui eu estou com a minha mão estendida, levanta, olha para mim, eu sou o alvo. O nosso alvo não tem que ser o homem, não. O nosso alvo tem que ser Jesus, porque só Ele pode solucionar o meu problema e o seu problema. Só Ele que pode acalmar essa tempestade. Então Jesus estendeu a mão, aleluia, para Pedro. E ele pegou Pedro, né?
E o Pedro saiu, né, que ele estava quase se afogando. Jesus pegou na mão dele. Então ele começou, na hora que ele puxou a mão dele, eu imagino ele começou a olhar para Jesus. Então ele não naufragou. Eu imagino eles voltaram para o barco. E Jesus disse para ele: por que duvidastes, né? Homem de pequena fé. O que Deus está querendo falar comigo? E eu e você. Ei, Flávia. Ei, você que está ouvindo. Por que duvidaste? Deus está no controle. Que nós não viemos olhar para a tempestade, para o vento, ao contrário, não. Que nós viemos olhar somente para Jesus. Só Ele pode solucionar nossos problemas. O vento pode vir ao contrário, mas saiba, Deus está no controle. Da mesma forma que Deus ficou no controle. Quando Ele falou para os discípulos ir no barco, Jesus já estava no controle. E que eu deixo para você nessa hora, para terminar, Deus está no controle. Deus está no controle. O vento pode estar ao contrário, mas não deixe de olhar o alvo que é Jesus. Porque se nós olharmos para os homens, nós vamos naufragar. Se a gente olhar para a tempestade, nós vamos afogar. Porque ali Pedro estava fazendo o sobrenatural. Como é que a gente vai conseguir andar sobre o mar, né? Por cima das águas? Só Deus, só Jesus. Se Ele falou, vai, anda por cima do mar, você vai vencer, você vai conseguir esse contrato, você vai conseguir essa vitória, você vai conseguir, olha lá, assinar sua carteira. Foi Jesus que falou. Para Deus nada é impossível. Somente creia no Senhor e que nós viemos ter fé, né, em Jesus. E eu deixo essa palavra para você. Amém?